Olá, começa agora o Assembleia Entrevista e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba o superintendente da Transalvador, Fabrício Miller. Vamos conversar sobre o trânsito e muitos outros assuntos que envolvem aí a mobilidade na capital baiana. Bem-vindo, Fabrício. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. E a gente tem muita coisa para conversar. Em Salvador, de janeiro a outubro de 2017, foram registrados 13.603 acidentes, com 3.492 feridos e 91 mortes. Com relação ao mesmo período do ano passado, houve uma redução de quase 15% no número de ocorrências e de vítimas fatais. Além disso, a capital baiana subiu no ranking da mobilidade e acessibilidade no trânsito e transporte do país, pulando da 27ª posição em 2016 para a 7ª posição em 2017. As notícias são boas, mas ainda temos muito a melhorar. Esses e outros assuntos que envolvem o trânsito de Salvador, a gente vai discutir aqui no Assembleia Entrevista. Então, falando um pouco desses dados, você considera que esse trabalho aí de praticamente 5 anos que você vem desenvolvendo dentro da Prefeitura de Salvador tem realmente um resultado positivo, Fabrício? Eu acho que sim, eu acho que nós temos dados suficientes para mostrar que há um avanço tanto na questão da fluidez, no tempo de viagem, nos tempos de engarrafamento, quanto também na redução de acidentes. O objetivo maior da Transalvador, inclusive, em todo o trabalho que ela vem desenvolvendo, é a redução dos acidentes, sobretudo os acidentes fatais. Nós vivemos essa década, de 2011 a 2020, a década que foi decretada pela ONU como década onde os países signatários de um acordo têm que reduzir em 50% o número de mortes no trânsito. O trânsito hoje mata mais que muita guerra, né? E Salvador, desde 2012 até agora, até 2016, reduziu 45% o número de mortes no trânsito. Quase atingindo a meta estabelecida. Quase atingindo a meta estabelecida antes do final do período. Então isso nos motiva a cada vez mais trabalhar em prol de um trânsito mais seguro, mais humano e de um trânsito melhor para todos. Na Avenida Paralela, vocês conseguiram reduzir bastante o número de acidentes, né? Porque era uma avenida assim que tinha muitos registros. Isso, não só a Paralela, como outras avenidas que sempre figuraram como as avenidas que mais mortavam na cidade, como, por exemplo, a Avenida Suburbana. Nós fizemos um trabalho de requalificação, a Prefeitura fez um trabalho de requalificação e reduziu esses números significativamente. Então isso mostra que o trabalho que está sendo feito tem tido resultados e a gente pretende continuar. E é uma bola de neve, porque os acidentes de trânsito levam muitas pessoas para os hospitais, por exemplo. E aí você tem a grande parte dos leitos de hospitais públicos ocupados por vítimas de acidentes de trânsito e termina que um setor vai impactando no outro, né? Exatamente. Hoje você tem estudos que talvez mais de 50% dos leitos de unidades de terapia intensiva são preenchidos por motociclistas, por exemplo, né? Que são as grandes vítimas do trânsito, tanto os motociclistas quanto os pedestres. Então, é uma epidemia, é algo que tem que ser tratado de forma muito séria pelos municípios, pelos estados, pela União, porque realmente é um problema que hoje afeta, como você disse, diversas áreas, principalmente a saúde pública. Você entrou junto com o prefeito Assemineto, né? E nesse período todo, já no segundo mandato dele, permanece à frente da Transalvador. Talvez tenha sido o superintendente que maior tempo levou no órgão. Isso é importante também, essa continuidade? Não tenha dúvida, porque todo o trabalho ele precisa ser iniciado por um planejamento. Esse planejamento leva tempo para ser desenvolvido e executado. Então, quando você tem uma mudança muito grande, e é o que acontecia anteriormente à gestão do prefeito Assemineto, muitos superintendentes passavam pelo órgão e, nesse ponto, era impossível você ter uma continuidade do trabalho. Então, cada um, evidentemente, tem um objetivo em comum, mas cada um tem uma prioridade e essas prioridades não podem ficar mudando o tempo todo, senão você não consegue realizar nenhum serviço, não consegue fazer uma entrega. E também analisar se essas mudanças foram favoráveis, né? Estão surtindo efeito. Na verdade, a Transalvador ela mudou muito a forma de agir na gestão do prefeito Assemineto. Então, começou a se fazer obras, começou a se fazer tratamento de pontos críticos, de problemas históricos da cidade, problemas de mobilidade históricos. Aí eu posso citar problema no Largo do Luso, em Cajazeiras, no Jardim dos Namorados, mais recentemente, que nós fizemos agora. Então, são problemas históricos, mas que demandam um tempo para você desenvolver uma solução e verificar se aquela solução é a solução mais adequada e até ser executada. Foram muitas as intervenções, como você mesmo está falando, aqui na cidade, tanto do ponto de vista fixo,
como temporário, né? Algumas mudanças de fluxo, algumas mudanças de via, abertura de novas vias. O que é que você considera que foi crucial para, de fato, diminuir? A gente tinha, enfim, há 6 anos, uma situação de engarrafamento que não se andava em Salvador. Hoje, em algumas vias, você tem um trânsito lento, mas aqui muitas vezes você não demora aquele período parado ali, que você não saía do lugar. O que é que você acha que foi crucial para essa melhoria? Olha, primeiro é preciso entender o seguinte, só para uma ideia, um dado que eu normalmente dou, no ano 2000, a frota de Salvador era 370 mil veículos. Hoje nós estamos chegando próximo de 1 milhão de veículos. Quer dizer, em 17 anos você teve um crescimento exponencial da frota de veículos. Isso trouxe diversos problemas para a cidade, mas não é algo que acontece só na cidade de Salvador. Isso acontece no Brasil todo. No mundo todo, nas grandes cidades, né? Nas grandes cidades, sobretudo nas horas de pico, né? Então, essa problemática nos motivou e nos obrigou a fazer uma série de ações, muitas vezes que não envolviam obras. Muitas vezes apenas uma mudança viária de um sentido, de uma via que era sentido duplo e passou a ser sentido único. Isso nós fizemos inúmeras. Eu não saberia nem dizer agora todas. Mas são intervenções que, do ponto de vista de fluidez, elas acabam resolvendo um problema ali naquela região. Então não resolve um problema macro. Mas para quem trafega ali diariamente, isso é uma grande diferença. Né? Esse tempo que a pessoa tem de sair e entrar em casa. Então esse é um ponto que a gente tem trabalhado muito forte. Não só as intervenções que envolvem obra, mas as intervenções que envolvem ali mudança simples de trânsito. Agora, alguns gargalos permanecem ou mesmo foram gerados novos gargalos, digamos assim. Aquela região do Iguatemi ali é muito problemática, ali entre aquele viaduto Raul Seixas e a Juracy Magalhães. Já está sendo pensada alguma solução para ali? Sim, toda aquela área ali, já no início já no início de 2018, agora em 2018, vai ser iniciada a obra do BRT. E toda a obra do BRT, ela tem, além da obra especificamente para o transporte público, ela vai resolver outras situações, tanto de drenagem como também de trânsito. Então, diversos pontos onde a gente vê que é um problema de trânsito, haverá uma intervenção de viário, né, de geometria viária ou de mudança de viário. Então, essa obra vem agora também melhorando aquela área. Aonde que vai passar o BRT ali? Naquele canteiro central, naquela lateral onde tem o canal? Por onde é? No canteiro central, parte desse canal será tamponado, então a via é transferida para aquele local. Né? Não teremos mais semáforo naquele trecho, desde o Parque da Cidade até ali o cruzamento já próximo da paralela. Então tudo será feito por elevados e retornos embaixo dos elevados. Então isso vai dar uma mobilidade, vai dar uma fluidez muito maior para a cidade. Quanto tempo de obra? Porque a gente imagina que nesse período a gente vai sofrer um pouquinho também. Será uma obra, de fato, num local nevrálgico, num local nervoso, a gente chama de um local bem nervoso. Qualquer mudança, qualquer intervenção ali causa transtornos. Nós vamos trabalhar ali o máximo para mitigar esses efeitos colaterais, né? Fazendo desvios, avisando a população com bastante antecedência, enfim, trabalhar de forma realmente para diminuir os transtornos. E essa obra é uma obra que deve durar em torno de 18 meses, essa primeira fase. Tá certo. Agora falando um pouco do condutor, né? Porque às vezes a falta de educação no trânsito termina gerando um engarrafamento, pelo menos contribuindo para o engarrafamento. Nessa mesma região, você tem uma pista ali paralela, subindo, digamos ali, em frente ao supermercado ali, ao shopping da Bahia, que tem uma via que seria quase um escape, uma via paralela menorzinha por cima. Só que ali a gente fica parada esperando uma pessoa que está saindo de um prédio. Às vezes você vê até que tem agentes da Transalvador embaixo no cruzamento principal, mas ali não. Como vocês trabalham para orientar essas pessoas? Porque podia fluir melhor em vias paralelas e desafogar o trânsito e, no entanto, por conta, às vezes, da falta de senso de coletividade de alguns condutores, isso não acontece. Eu costumo dizer que 50% do problema do trânsito está na mão das pessoas, a solução está na mão das pessoas. Porque se as pessoas passarem a respeitar mais a legislação de trânsito, as regras básicas de circulação e parada, o respeito ao outro também, né? Exato, um respeito exatamente ao próximo. O trânsito fluiria com muito mais liberdade, de forma muito mais tranquila. Né? Mas, infelizmente, as pessoas muitas vezes acabam faltando até um pouco de bom senso em algumas situações. Nós, infelizmente, não temos equipe para estar em todos os pontos, orientando. Né? A gente tem equipes em pontos que são mais complicados, em pontos que necessitam realmente a intervenção humana do agente de trânsito. Né? E outros pontos a gente hoje também conta com a ajuda da tecnologia.
Então a gente utiliza hoje câmeras de vídeo monitoramento para fazer autuações em pontos que as pessoas estacionam indevidamente, e isso acaba comprometendo também o trânsito. Enfim, a tecnologia tem sido usada aí a bem da fluidez do trânsito. E falando em tecnologia, a questão do celular. Porque às vezes você está num trânsito lento, quando você olha para o lado, tem um espaço que o condutor já poderia ter avançado e ele está olhando para o celular e atrapalhando o trânsito. O uso do celular, além de provocar acidentes, graves acidentes, ele também atrapalha nessa fluidez? Exatamente. E tem um dado de uma universidade americana que fez um estudo recente, que ele potencializa em até 400% a chance de um acidente grave. Então ele hoje se equipara, inclusive, ao uso do álcool. O uso do celular distrai tanto, tira tanto a atenção do condutor que já chega a se compará-lo com a utilização de álcool dirigindo. Você vê realmente a gravidade do assunto. Além de, evidentemente, trazer transtornos para o trânsito, porque as pessoas se distraem e acabam aí atrapalhando também o trânsito. É importante a gente salientar o que você falou há pouco, que mesmo que a pessoa não esteja vendo a gente, ela pode estar sendo monitorada e pode receber um auto de infração, uma multa. Isso é importante, porque muita gente só tende a obedecer algumas regras quando vê a presença física do agente. Mas sabendo hoje que a tecnologia está aí, as câmeras estão aí, radares, fotossensores que nos ajudam nessa fiscalização. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente vai voltar falando muito mais sobre o trânsito de Salvador, onde estão os principais gargalos, os principais engarrafamentos. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Falar também da lei de carga e descarga, será que ela está funcionando aqui em Salvador? A gente está conversando com o superintendente da Transalvador, Fabrício Miller. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já. De volta com o nosso Assembleia Entrevista, e para você que ligou agora a sua TV, hoje nós estamos recebendo o superintendente da Transalvador, Fabrício Miller. Fabrício, eu falei aí na ida lá para o intervalo sobre a carga e descarga. Como é que está acontecendo? A lei tem sido aplicada em Salvador? Olha, a lei tem sido aplicada, tem sido fiscalizado. Agora, da mesma forma, quando a gente não consegue ter agentes em todos os locais, evidentemente que a gente tem muito desrespeito ainda. Né? Nós estamos estudando, inclusive, com a SEDUR, formas de fiscalizar, inclusive, o próprio estabelecimento que está recebendo a mercadoria, o que tornaria a lei muito mais eficiente. Né? Hoje nós temos, além da lei de carga e descarga, temos a lei de circulação de caminhões pesados. Nós entendemos que caminhões pesados circulando em horário de pico na cidade, em alguns trechos, de fato, traz muito transtorno. Né? São caminhões pesados, caminhões de difícil manobra. Então, nós temos fiscalizado isso através dos radares. Certo. E isso tem trazido resultados positivos. Caminhões não entram na cidade nos horários de pico, aqueles que entram acabam sendo notificados. Em bairros populares, que as ruas são mais estreitas, isso é um grande problema, né? É um dos grandes problemas dos bairros mais populares. Bairros que cresceram aí sem nenhum tipo de infraestrutura e hoje tem uma dificuldade maior do que outros locais. E esse tipo de caminhão parado em horários proibidos, eles podem ser denunciados por meio do aplicativo NOA? Ele pode ser denunciado através do aplicativo. O aplicativo tem sido muito utilizado pelas pessoas. Muitas vezes a gente não consegue que a equipe esteja no local naquele momento, mas toda a informação que chega para a gente e que não é dada uma resposta naquele momento, é feito um planejamento com base naquelas denúncias e aí a gente começa a fazer todo o nosso planejamento de fiscalização também baseado nisso. E o aplicativo foi bem recebido pelo soteropolitano? Vocês têm tido um número de acessos satisfatório dentro do esperado? Tem crescido diariamente, até porque agora, no mês passado, nós fizemos uma atualização do aplicativo e com ele é possível que as pessoas possam checar também multas, tirar a segunda via, serem informados de problema do trânsito, então isso gerou ainda mais interesse pelo aplicativo. Então, no caso, não só ele pode denunciar uma situação que ele viu, mas ele tem o histórico dele, ele consegue acessar de multa, essas coisas? Dele e de qualquer carro que ele vinha fiscalizar. Por exemplo, um pai de família que tem ali 3 carros na sua casa, ele pode cadastrar os 3 carros no seu aplicativo e ali acompanhar se os carros estão sendo multados e todo o histórico do carro. Bacana. E na prática, que ações da Transalvador têm sido, assim, efetivamente feitas a partir dessas informações adquiridas com o NOA, com o usuário do NOA? Bom, todo o planejamento de fiscalização de estacionamento irregular, por exemplo, que é um dos grandes problemas da cidade, pessoas utilizando indevidamente os passeios como estacionamento ou parando em locais que atrapalham o fluxo de veículos, a gente consegue, com os dados que recebemos, criar ali uma massa de informação e criar manchas, sabendo de onde estão partindo a maior parte das denúncias. Com base nisso, a gente planeja nossas ações de fiscalização.
Além da região do Iguatemi, que a gente falou aí no primeiro bloco, que ainda tem muito engarrafamento, quais são as outras regiões críticas de Salvador? Olha, nós temos alguns problemas já mapeados e tidos como prioridade para Transalvador para tratar esses engarrafamentos. Um deles é ali o final da Paralelo, o acesso a Estalamares. Aquele ponto ali, sobretudo na época de final de ano, aquilo fica mais saturado e ali o trânsito fica bastante comprometido. Nós já temos um projeto sendo assim finalizado, todo o desenvolvimento dele para ser implantado naquele local. Outro ponto que nós temos ali também, que nos incomoda e isso motiva a gente a resolver, é a Vasco da Gama ali, naquela interseção, naquela confluência com Algunjá. Né? Aquilo também nos incomoda bastante e a gente está estudando bastante aquela área ali para poder trazer resultados de melhoria para o local. E a Avenida Suburbana, vocês conseguiram resolver? Olha, a Suburbana a gente tratou vários pontos críticos nessa requalificação e nós podemos dizer que nós melhoramos muito o pior deles, que era o Largo do Luso. Quem trafega hoje na Suburbana nos horários de pico sabe que demorava do Largo do Luso, do Parque São Bartolomeu até o Largo do Luso, no horário de pico, mais de meia hora e 40 minutos. Hoje é feito em 5 minutos. Né? Então, a gente conseguiu dar um resultado muito positivo naquela intervenção. Cajazeiras também, historicamente problemático, principalmente ali no início da manhã, as pessoas tentando chegar nas principais vias, mas passavam 1 hora dentro do ônibus. Tem melhorado também? Olha, Cajazeiras eu tenho, para mim, como um dos maiores exemplos de sucesso das intervenções da Transalvador, né? E da própria prefeitura, porque foram feitas obras ali, tanto pela Transalvador, que foi a ligação de Cajazeiras 5 a Cajazeiras 8, e nós conseguimos, com essa via nova, fazer uma mudança em toda a circulação ali de Cajazeiras 10, a rótula da Feirinha, que sempre foi um local bastante conturbado, e isso trouxe melhorias reconhecidas pela população. A Prefeitura entregou também a Avenida 2 de Julho, também deu uma nova dinâmica para toda aquela área. Então, eu acho que Cajazeiras foi muito bem atendida nessa primeira gestão do prefeito Assemineto com melhoria da mobilidade. A obra do Itaigara, você acha que deu resultado positivo? Eu reconheço que sim, eu acredito que sim. Tenho conversado com muitas pessoas que moram ali no Alto do Parque, Alto do Itaigara. E que você pessoas... a gente ficou com uns retornos mais distantes, né? Às vezes você tem que ir lá na frente para voltar. Se você perdeu entrada, você tem que voltar tudo. A cidade, como eu disse, a cidade ela mudou. A cidade há 10, 17 anos atrás tinha 1/3 dos carros que tem hoje. Então você tem, muitas vezes, que alongar ali os retornos para dar mais fluidez. Mas, por exemplo, quem mora no Alto do Parque, né, ali atrás do prédio da Petrobras, ele precisava, para sair em direção ao Iguatemi ou em direção a Lucá, ele teria que passar lá para um hotel que tem na frente, fazer um retorno. Isso levava muito tempo, as vias marginais viviam comprometidas. Hoje, o que as pessoas me passam e o que eu vejo é que houve uma melhora, sim. Como é o critério de bloqueio de ruas e avenidas? Seja para ruas de lazer, para algum evento que vai acontecer, porque assim, você tem no Itaigara, que são as ciclovias, né, que nos fins de semana você já bloqueiam aquela, a gente tem que fazer aquele retorno depois do Posto Namorado, e a Magalhães Neto, que às vezes é totalmente bloqueada e as pessoas eu não vejo ali muita gente usando daquela avenida. Em alguns dias, em um feriado, assim, que você precisa acessar, tem que ir lá na orla para fazer o retorno e às vezes a avenida está completamente bloqueada. Muitas vezes não termina beneficiando, digamos assim, poucos usuários que vão ali para andar de patins ou de skate e termina causando um prejuízo para os motoristas que precisam acessar essas vias? Olha, acho que a cidade ela precisa de locais onde as pessoas curtam a cidade, curtam a rua ou curtam o seu espaço. Né? A Magalhães Neto eu tenho hoje como as principais ruas de lazer da cidade. Né? As pessoas, a gente recebe muitos pedidos, inclusive, para ampliar os horários. Né? É algo que muita gente tem elogiado, sobretudo a Magalhães Neto. E não tem como você, tipo o Itaigara, de você ter 2 faixas ou uma faixa, porque aquela faixa ali, principalmente da ida em direção à orla, é completamente bloqueada, né? Bom, você tem ali, se você observar, nos domingos você tem muitas crianças, né? Passeando, pedalando, correndo, e isso traria uma insegurança muito grande para essas crianças, porque nem todo mundo acaba respeitando os limites de velocidade, os acessos. Então, a gente acredita que isso traria insegurança e possibilidade de acidentes. Certo. E com relação a mudanças pontuais, em algumas cidades a gente vê, aqui em Salvador não vejo muito, pode ser que você me diga que tem. Existe um monitoramento para você saber em que lugares a situação está pior para você fazer uma intervenção naquele dia, naquele horário, mudar um fluxo de via, fazer intervenções desse tipo? Vocês têm tecnologia para isso? Nós já temos tecnologia para isso.
o que nós não temos muitas vezes são alternativas. Entenda Salvador como um caso bastante complicado do ponto de vista geográfico. Primeiro que você tem uma península, né, onde as principais vias da cidade são avenidas dentro de vale. Paralela, o Bonocô, Vaz da Gama, alguns já são todas vias dentro de vale. E você tem as vias em Cumieira, né, que são aquelas vias altas, Dom João VI. Né, isso nos dificulta muito a fazer vias reversíveis, por exemplo, que são aquelas que em determinado horário estão num sentido e em outro horário estão no outro sentido. Nós fizemos isso em 2013 e 2014 na Orla, mas como você não tem muitas opções alternativas, o resultado não foi positivo a ponto de nós continuarmos com essa operação. Houve uma melhora, mas uma melhora muito pequena para todo o trabalho, todo o transtorno que muitas vezes causava para algumas pessoas. Então, nós optamos por não fazer mais essa operação. Tá? Mas temos tecnologia hoje que nos ajuda bastante a saber exatamente onde estão acontecendo os problemas. Com relação às multas, queria entrar nessa seara, para o nosso telespectador entender, o agente da Transalvador tem o mesmo poder de multar que um policial militar, que um guarda municipal ou não? Bom, o guarda municipal não multa. Certo. Tá? E a polícia multa dentro do município por delegação, ou seja, por convênio, se tiver convênio com o município, porque o trânsito de Salvador ele foi municipalizado. Então, as multas de competência municipal são feitas pela Transalvador. As multas de competência estadual podem ser feitas pela Polícia Militar, aqueles policiais delegados que têm a homologação para fazer essa autuação, ou pelos agentes da Transalvador também, através de convênio. Então, na cidade de Salvador, quem tem o poder de autuar as leis municipais de trânsito, os artigos que são infrações municipais, é o município. Então, vamos exemplificar para que as pessoas entendam melhor. Se um carro está estacionado em local indevido, o policial militar não pode multar aquele veículo. Hoje existe um convênio que permite que o policial militar faça essa autuação. E essa autuação vai chegar na casa do condutor principal desse veículo por meio de uma notificação da Transalvador ou do Detran? Nesse caso específico, que é estacionamento Transalvador. Então esse policial militar vai enviar para a Transalvador essa autuação para que a Transalvador faça essa arrecadação. Isso. Existe um equipamento eletrônico que a Polícia Militar usa e esse equipamento já está para as multas de competência do município direcionados para Transalvador. Então, tudo que diz respeito à circulação e parada é município. Situações que são decorrentes de problema no veículo, habilitação... Aí, Detran. Detran. Então, a Transalvador multa e encaminha para o Detran, o condutor infrator vai receber a notificação do Detran. Então, isso enfim, enquanto convênio, isso é mútuo. Da mesma forma que a PM pode atuar e delegar para a Transalvador, ao contrário, também acontece. O Detran delega para a Transalvador e a Transalvador delega para o Detran, que delega para a PM fazer o seu trabalho de fiscalização. Isso significa, por exemplo, que numa blitz de alcoolemia, se só tiver agente da Transalvador e o carro estiver com problema no documento, também será autuado? A própria alcoolemia, a própria autuação de alcoolemia é estadual. Nós fazemos, e Salvador foi a primeira cidade no Brasil a fazer alcoolemia. A pessoa receberá uma multa, uma notificação do Detran. Certo. E como é que tem sido as blitz de alcoolemia na cidade? Têm sido realizadas com tanta intensidade quanto há 3, 4 anos? Desde 2013, depois do Carnaval de 2013, as blitz em Salvador se tornaram diárias. De segunda a segunda nós temos operações de alcoolemia. Nós entendemos que é uma das ferramentas mais importantes, um dos instrumentos mais importantes que nós temos na prevenção dos acidentes com maior gravidade. Tem sido pessoas conduzidas para delegacias de polícia por conta das blitz de alcoolemia? Muitas vezes, se a pessoa apresenta um índice de alcoolemia acima do permitido administrativamente, não há permissão, na verdade, acima do valor administrativo, ele é automaticamente conduzido para uma delegacia, ou se ele recusar e demonstrar ali sinais claros de embriaguez. Verão, estamos em pleno verão e vocês provavelmente têm alguma operação já prevista para esse período. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Pode. Também continuar a falar, claro, sobre blitz de alcoolemia, porque se estamos na estação mais quente do ano, é importante que você se preocupe e não pegue no carro. A gente está conversando com o superintendente da Transalvador, Fabrício Miller. No próximo bloco também tem as perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já.
De volta conversando com o superintendente da Transalvador, Fabrício Miller. Fabrício, a gente falava do verão. Tem alguma operação aí já em funcionamento nesse verão? Nós fazemos, todos os verões fazemos operações, sobretudo ali na região de Italamares e Itapuã. São operações que são feitas nos finais de semana, né, onde a gente faz ali muitas vezes inversão de via em determinado horário, no horário de ida para a praia, de volta para a praia. São operações paliativas, mas que naquele momento são importantes. Certo. E com relação ao carnaval? A gente pensa no carnaval, você, meu Deus, que pânico, não consigo chegar na Avenida, não consigo chegar na Barra, não consigo chegar no Campo Grande. Já vem melhorando isso nos últimos anos? Como é que vocês estão pensando o carnaval de 2018? Olha, eu tenho certeza que sim. Me lembro que em 2013 eu fiz um sobrevoo até no avião no helicóptero da PM e me assustei com o que vi. Na verdade, a cidade inteira travada. Era um efeito cascata que comprometia da Barra, da Centenário, comprometia até a BR-324. Eu vi esse cenário. E a partir daí nós começamos a realmente planejar um pouco mais o carnaval e colocar na cabeça das pessoas que as pessoas não devem ir de carro. Né? As pessoas que querem curtir, que querem brincar a festa... Não faz nenhum sentido ir de carro. Não tem espaço suficiente para todo mundo. Mas aí você tinha um problema que era táxi, que não conseguia chegar, que as pessoas reclamavam que tinham que andar demais. Paralelo a isso, começamos a melhorar a operação de táxi. Eu sou morador ali do entorno do carnaval. Eu sofria, como todos os moradores ali do entorno, muitas vezes eu não conseguia sair de casa porque as ruas ficavam completamente lotadas de carros. Né? Carros parados em todos os locais. Então nós fizemos a partir de 2014 um credenciamento dos moradores. Então existem áreas no entorno do carnaval que apenas moradores credenciados entram, então com um adesivo que eles recebem em casa, sem nenhum tipo de problema. Esse ano será assim novamente. Né? As pessoas já devem estar começando a receber os seus adesivos e tem muito mais tranquilidade para chegar. Agora, claro, evidentemente, com uma festa daquele porte, com toda aquela estrutura nas ruas, com todo aquele povo nas ruas, traz alguns transtornos. Então a gente tem cada vez mais tentando minimizar esses problemas, mas é uma dica que a gente dá, as pessoas comecem a ir de transportes alternativos, né? Porque não existe lugar para todo mundo estacionar, não existe lugar para todo mundo colocar o seu veículo. Vai ter blitz de alcoolemia, você vai ser parado na blitz, então não vá. Durante o carnaval, nós, em vez de uma equipe por noite, nós dobramos isso. Ficamos com 2 equipes por noite. Isso nas saídas dos circuitos, estrategicamente. Nas saídas dos circuitos, estrategicamente, nós mudamos dia a dia. O objetivo é fazer que as pessoas evitem realmente dirigir alcoolizadas. Ainda falando sobre essa coisa do transporte, não especificamente no carnaval, vocês já sentiram o impacto do metrô, dessa integração de transporte público numa melhoria dos engarrafamentos, tirando as pessoas dos carros e colocando nos transportes públicos, ou ainda não conseguiram sentir esse impacto positivo de um transporte como o metrô? Olha, eu tenho para mim que um problema macro de mobilidade de uma cidade, isso já acontece em outros locais do mundo, só realmente com a requalificação e com a qualificação do transporte público. Tá? As pessoas têm que se sentir motivadas a deixar o seu carro em casa e a utilizar o transporte público de massa. Só dessa forma, tirando o carro individual da cidade, você consegue ter realmente os ganhos que todos esperam, né? De forma macro. Com relação ao metrô, a gente ainda não teve essa sensação. O transporte público municipal, que são os ônibus, após a licitação, também já apresenta melhoras, mas isso é um processo gradativo. As pessoas começam a se estimular a deixar seus carros em casa. Eu acho que isso é um processo que vai acontecer naturalmente. Agora eu vou passar a fazer as perguntas dos nossos telespectadores para a gente dar voz a essas pessoas que enviaram e-mail para a gente através do tvalba@fpjba.org.br. Se você quiser, mande também a sua mensagem com a sua crítica, a sua sugestão ao nosso programa. O Roberto Guedes, da Avenida CM, ele diz: o gargalo da ACM... Não sou só eu, tá vendo? O Roberto também. O gargalo da ACM ainda engarrafa a todo momento. Quais são as perspectivas da Transalvador para resolver o tráfego na área? Bom, naquela área, Roberto, como eu disse no primeiro bloco, vamos começar a obra do BRT já nesse início de ano. Então, ali não é só um projeto, não é só uma obra para o transporte público. Ele vai resolver diversos problemas do transporte individual, também do problema de mobilidade, né? Por exemplo, vamos ter 2 viadutos um viaduto saindo ali do Itaigara, ali próximo ao Parque da Cidade, e já indo em direção à Lucaia. Por quê? Porque 75% foi feita uma contagem de fluxo que sai ali do Parque da Cidade, ele não quer ir para a paralela, ele quer ir para o sentido oposto, ele quer ir para a Lucaia. Só quer fazer um retorno, na verdade. Exatamente, e isso acaba, aquele entrelaçamento dele saindo até ele pegar o retorno, aquilo compromete dali para trás. Então, com um viaduto direcional,
ele já não tem esse fluxo. Da mesma forma, quem quer entrar na CM ali pelo Parque da Cidade e vem da paralela, ele vai subir em outro viaduto e já vai descer. Então são obras também que vão contemplar a melhoria na mobilidade. Porque você tem uma via ali praticamente em frente à Cidade Jardim que você não consegue acessar o Itaigara. Você tem que ir lá na frente do Hospital Aliança para conseguir entrar. Exatamente. Da mesma forma, gera esse fluxo desnecessário. É o fluxo negativo que nós chamamos. A Jacilene Santos do Imbuí pergunta: quais são as multas mais recorrentes na capital baiana? Olha, do ponto de vista de quantidades, são as multas de velocidade, mas porque elas são registradas através de radares. Os radares estão ali o tempo todo, o radar não é desligado, não entra de férias, não fica doente, então ele está ali notificando aqueles condutores que passam o seu limite de velocidade. Mas é bom dizer que o radar também é uma ferramenta importantíssima na redução de acidentes. E ainda complementando essa pergunta de Jacilene, a arrecadação do valor com a multa vai ser aplicada em quê? Qual é o destino desse dinheiro que se arrecada com as multas? 100% da arrecadação de multas, isso é até uma lei, existe aí uma recomendação e resoluções que falam a respeito disso, ele é investido no próprio órgão em alguns pontos, em fiscalização, sinalização, educação para o trânsito. Então são inteiramente utilizados pelo órgão de trânsito. A terceira pergunta é da Liz Cerqueira, da Cidade Baixa. A Transalvador acredita que a instalação de novos radares surtiu efeito educativo nos motoristas? Eu não tenho dúvida disso. E a maior prova disso é que em 2017 o número de autuações por velocidade já foi menor que 2016. Isso é uma amostra que as pessoas começam já a se educar e começam a respeitar mais os limites de velocidade. A Rosilda Martins, de Cajazeiras. Há algum projeto da Transalvador para melhorar o desempenho e a educação no trânsito? A gente tem uma gerência de educação para o trânsito, onde é desenvolvido diversos projetos. O mais importante que eu considero é o Educando para o Futuro, o condutor do futuro. Então nós visitamos escolas, a nossa equipe faz um trabalho bastante lúdico, né? Montamos cidades, montamos um teatro, ensinando as crianças aquelas regras básicas. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, que eles são os próximos condutores, são os condutores realmente do futuro. E outra vantagem é que eles levam essa informação para dentro de casa e acabam multiplicando para os pais, para os irmãos mais velhos. Salvador é tida como uma cidade onde o trânsito as pessoas não respeitam muito, não dão sinal para trocar de faixa. Às vezes vem pessoas de fora que terminam comentando isso. Meu Deus, eu fui dirigir em Salvador. Isso é um fato? É um fato, é um fato. A gente recebe diversas mensagens de pessoas de fora assustadas. Recebe turistas assustados muitas vezes da forma que o condutor acaba dirigindo. Mas isso a gente vê que vem melhorando, isso é um processo evolutivo, é um processo a longo prazo, desde que a fiscalização ela se mantenha na cidade da forma que está hoje. O André Ribeiro, do Engenho Velho. Eu baixei o aplicativo NOA para checar minhas multas, mas queria saber se vou continuar recebendo as multas em casa, no papel. O aplicativo, excelente pergunta, porque o aplicativo ele não elimina a obrigatoriedade do envio pelos correios das notificações. Ele vai continuar recebendo e garantindo a ele todos os prazos necessários aí para indicação de condutor ou recurso. Mas no aplicativo ele recebe uma mensagem que ele foi notificado? Isso deve acontecer bem antes de chegar a multa em casa, Isso deve estar acontecendo por volta de 5, 6 dias. Logo depois da infração. Logo depois da infração. Paulo Figueiredo, do bairro da Barra. Como posso transformar a multa que recebi em advertência? Bom, primeiramente essa multa tem que ser leve ou média, de natureza leve ou média, e ele não pode ter recebido outra multa da mesma natureza nos últimos 12 meses. Ele faz a solicitação através da nossa comissão de defesa e essa multa é convertida para advertência. Isso lá nos barris? Nos barris. Ele vai se dirigir para lá. Também perguntando ainda sobre a sede lá nos barris. A pessoa que tem o carro guinchado, por exemplo, é levado lá para o pátio, ela vai até lá resolver os problemas com a Transalvador? Isso, só anteriormente, só para falar, pode ser também nas prefeituras bairro, de toda a cidade, são 10 prefeituras bairro onde também acolhem os pedidos de defesa. Com relação aos pátios, nós temos hoje mais de um pátio. Nós temos pátios na Vaz da Gama, pátio em Mussurunga e pátio nos barris. Então, através do site, ele consegue identificar onde o carro dele foi levado e no pátio ele consegue fazer todo o trâmite para liberação. Pronto. Então, agora a pergunta da Remilda Mendes, do Itaigara. Foi aprovada a lei que permite que os agentes de trânsito tenham porte de arma? O senhor acha que é realmente necessário? Olha, primeiro que a lei foi aprovada no Senado e na Câmara, mas foi vetada pelo presidente e esse veto foi confirmado recentemente no Congresso Nacional. Então, o agente de trânsito não tem, por enquanto, o direito de utilizar o porte de arma. O que eu digo, é uma categoria extremamente hostilizada muitas vezes
onde ela vai. Então, é importante que o agente tenha formas de se defender. Talvez não pelo armamento letal, mas de repente por equipamentos de não letais, como tonfa ou como taser, porque a gente tem muitos casos de agressão, infelizmente ainda. E em bairros mais populares? Porque assim, a gente vê em situações no próprio Rio de Janeiro que as coisas estão ficando meio sem comando, os órgãos oficiais não conseguem entrar nas favelas do Rio. Em Salvador, vocês conseguem fazer atividades dentro de bairros populares ou o agente ele fica com medo de atuar nessas comunidades? Muitas ações sim. Mas quando a ação ela é uma ação de fiscalização, uma ação de remoção de um veículo, que, por exemplo, estaciona na frente de uma garagem e a pessoa... Muitas vezes nós temos que pedir um apoio ou à Guarda Municipal ou à Polícia Militar para que acompanhe as equipes, para que não haja nenhum tipo de problema com a equipe que está ali. A última pergunta rapidinha é da Carlúcia Matos, do Costa Azul. Quais são as próximas adaptações ou intervenções previstas para melhorar a mobilidade de Salvador? A Carlúcia acabou de ver fizemos esse ano passado uma intervenção no Costa Azul, que na minha opinião trouxe ali melhorias para quem mora. A gente, como eu disse, a gente vem buscando problemas críticos, problemas históricos na cidade. Eu tenho desejo esse ano de resolver e melhorar aquele trânsito de Estela Maris e a região da Vaz da Gama ali na saída do Ogunjá também é um ponto que a gente tem focado bastante nossas energias aí para resolver. Fabrício, foi um prazer conversar com você. Eu queria que antes de terminar você desse aí uma dica para o pessoal de casa, um conselho para esse verão, para que a gente diminua ainda mais as nossas ocorrências aqui em Salvador. Bom, respeitem os limites de velocidade, sobretudo nas vias de circulação rápida. As pessoas ficam tentadas a ir um pouco mais rápido, chegar mais rápido, mas é um ponto que a gente tem aí um grande problema na questão dos acidentes fatais. E muita responsabilidade aí eu conduzir, não utilizar o álcool, não utilizar celular e estar sempre atento ao volante. Muito obrigada por ter vindo aqui até o estúdio da TV Alba, foi um prazer te receber. Esses esclarecimentos são muito importantes para a nossa população. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais e no site tvalba.ba.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau.